Confiança, o verdadeiro produto que o cliente compra. Confiança, guarde essa palavra. Tem coisas que o cliente nunca vai te dizer, mas ele sente. E essa sensibilidade você tem que traduzir. E decide com base nisso, o seu cliente decide com base na confiança. Agora imagina a seguinte situação, pense nesse cenário, você está sentado na frente de um próximo, a conversa flui, começa bem. Você explica, organiza, conduz, mas em algum momento desse bate-papo o cliente recua. Ele fica mais frio de repente, do nada, mais distante, sem dar perspectiva de continuidade, e aí diz para você que vai pensar. E aí você levanta, sai da reunião, sem entender exatamente o que foi que aconteceu. Você fica em dúvida e sai meio que atônito: "Caramba, o que foi que eu fiz ou deixei de fazer?". Sabe o que aconteceu? É que na maioria das vezes não foi preço, não foi produto, não foi o momento ali, a situação, foi confiança. É sobre isso que a gente conversa agora. Confiança é fundamental, porque existe uma verdade, gente, que muda completamente esse jogo. O cliente não compra o que você está oferecendo. Ninguém gosta que lhe venda nada. Todo mundo gosta de comprar. Ele sentir a sensação de que ele é quem está entendendo a necessidade. Ele compra o quanto ele confia em você, no que você está conversando. Agora, vamos falar de algo que é desconfortável para você, para mim, mas necessário. Existem profissionais que falam de planejamento, ou produto, ou serviço, mas não têm o próprio planejamento pessoal. Vivem no improviso, não planejam nada. Não têm clareza das próprias decisões. Não organizam a própria vida financeira. Como é que ele vende aquilo que ele mesmo não constrói? E ainda assim, querem orientar alguém. Como é que passa essa confiança? Outros falam de organização, mas são desorganizados, têm a vida toda bagunçada. Atrasam reunião, não tem compromisso com ninguém, demora para responder uma mensagem ou para dar um retorno para o prospect, prometem retorno e não cumprem. Conhece muita gente assim. E não percebem o impacto disso. Se é para você, é para o outro também. E tem aqueles que até têm conhecimento, mas não transmitem postura. Você tem que ser alguém que passe essa sensação de confiança. Falam com insegurança porque não treinou, não planejou, não estudou, se perdem em explicações, eh, desconexas, não conseguem sustentar uma linha de raciocínio. E aqui é que está o ponto principal. Confiança não é construção no discurso, é construção na coerência. Essa é a palavra. Agora deixa eu te mostrar como isso aparece no nosso dia a dia, de forma simples, que muitas vezes a gente não percebe. O cliente faz uma pergunta simples, e aí você hesita. Ou responde de forma vaga, ou mesmo diz o seguinte: depois eu vejo isso para você. Como é que ele vai se sentir seguro contigo? Naquele mesmo instante, o que é que acontece? Você não perdeu a resposta. Na verdade, você perdeu força naquela relação que você estava buscando construir. Quer ver outro cenário? Tranquilo, do dia a dia? Você marca uma reunião com o prospect. Chega sem se preparar, não estudou quem era a empresa, a pessoa, o que era o assunto, nem pesquisou o cliente direito. Não entendeu o contexto da conversa, simplesmente foi aventurar. Não tem direção clara da conversa que precisa ter. Você até fala bem, você é desenvolto, desinibido, enfim, solto, mas não consegue conduzir. E o cliente percebe isso de forma rápida. Porque confiança não vem só de falar bem, de discurso bonito, vem de mostrar domínio. Agora, olhe bem como é que fica o outro lado. O profissional que chega preparado, esse é o outro lado da moeda, que faz perguntas que fazem sentido, que escuta com bastante atenção, que está sempre ligado no assunto, que organiza o pensamento do cliente. Ele não precisa se provar, porque ele já tem autoridade. Ele aparece com autoridade natural, porque confiança ninguém pede, não se pede, ela é construída ao longo de uma conversa, mesmo que básica, simples, até mesmo sobre a vida, sobre o dia a dia. E tem um detalhe que muda totalmente tudo isso. Confiança não leva anos para acontecer. Ela começa nos primeiros minutos, na sua primeira abordagem.
Muitas vezes nos primeiros segundos, assim, na primeira fala, de como você chega, como você se apresenta. É na forma como você começa a conversa. Todo um contexto simples e fácil. Na forma como você se posiciona, na clareza do que você leva para ele de informação, de perguntas, que é o básico. Agora deixa eu te provocar com algo assim relevante e importante. Quantas vezes você já achou que perdeu uma venda por conta de preço? Você faça essa reflexão, mas que na verdade o cliente não teve foi segurança suficiente para decidir com você. Porque quando existe confiança construída, consolidada, o cliente nunca fica preso em detalhe. Você costuma já começar apresentando preço, seja do que for, na verdade o cliente avança quando não existe, na verdade, quando há um detalhe que vira motivo para adiar, para decidir, para conversar. E aqui vai um ponto que pouca gente tem coragem de encarar. Muita gente quer parecer muito mais do que o que ele é. Quer mostrar um perfil profissional que ainda não tem. E acaba transmitindo menos do que poderia. Porque força o discurso, força posicionamento e força autoridade. E o cliente percebe. Eu estou falando isso desde o começo. O cliente percebe fácil. E quando o cliente percebe, meu amigo, a confiança cai por terra. E agora presta atenção no seguinte, na seguinte situação: confiança não exige perfeição, não tem de ser perfeito, mas exige consistência. Essa é uma palavra que você tem que aprender, entender e construir na sua vida profissional e pessoal. É fazer o básico bem feito, todos os dias. É responder quando diz que vai responder. É cumprir quando você prometer. Cumpra, não prometa o que você não pode cumprir. É estar presente de verdade no dia a dia daquele prospect ou daquele cliente. E, principalmente, é alinhar o que você fala com o que você vive, vendo aquilo que você é. Agora junte tudo isso e você pode ter um argumento, pode ter técnica, pode ter conhecimento, mas se não existir a relação de confiança, meu caro, nada sustenta a decisão do seu cliente. Por outro lado, cara, é que eu quero falar para você. Quando existe confiança, estou insistindo nessa palavra porque ela é fundamental para o seu sucesso. O cliente não está escolhendo só uma solução, um produto ou serviço. Ele está escolhendo você. Você é o eixo central dessa relação. E isso muda completamente o jogo. Então, antes da próxima reunião que você marcar, não pense no que você vai falar. Não treine discurso, não decore fala. Pensa no seguinte, gente: o que na sua postura pessoal, na sua preparação para aquela reunião e na sua coerência vai fazer com que esse cliente confie em você. Veja você como o eixo central de uma relação a ser construída.